Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro. Continuação do capítulo 24, a partir do versículo 8 ao capítulo 25, versículo 30. Joaquim, rei de Judá, 597. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Eunatã, e era natural de Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai. Foi nesse tempo que vieram os homens de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e sitiaram-na. Depois, Nabucodonosor veio pessoalmente diante da cidade, enquanto suas tropas a sitiavam. Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei de Babilônia, ele e sua mãe, suas tropas, seus oficiais e seus eunucos. E o rei de Babilônia o prendeu. Isso foi no 8º ano de seu reinado. E como o Senhor tinha anunciado, levou dali todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o santuário do Senhor. Levou para o cativeiro toda Jerusalém, todos os chefes e todos os homens de valor, ao todo 10.000, com todos os ferreiros e artífices, só deixou os pobres. Deportou Joaquim para a Babilônia, com sua mãe, suas mulheres, os eunucos do rei e os grandes da terra. Todos os homens de valor, em número de 7.000, os ferreiros e os artífices, em número de 1.000, e todos os homens aptos para a guerra, o rei de Babilônia os deportou para a Babilônia. Sedecias, rei de Judá, 597-586. Em lugar de Joaquim, o rei de Babilônia constituiu o rei seu tio Matanias, cujo nome mudou para Sedecias. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou durante 11 anos em Israel. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, e era natural de Lóbna. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito Joaquim, assim como aconteceu a Jerusalém e a Judá, porque o Senhor queria, em sua cólera, rejeitá-los de sua presença. Destruição de Jerusalém. Sedecias revoltou-se contra o rei de Babilônia. No ano 9 de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor veio com todo o seu exército contra Jerusalém. Levantou seu acampamento diante da cidade e fez aterros em redor dela. O cerco da cidade durou até o 7º ano do reinado de Sedecias. No 9º dia do 4º mês, como a cidade se visse apertada pela fome e a população não tivesse mais o que comer, fizeram uma brecha na muralha da cidade e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto do jardim do rei. Entretanto, os caldeus cercavam a cidade. Os fugitivos tomaram o caminho da planície do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram e se dispersaram. O rei foi preso e conduzido a Rebla diante do rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolou na presença de Sedecias os seus filhos, furou-lhe os olhos e o levou para a Babilônia, ligado com 2 cadeias de bronze.
No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e servo do rei de Babilônia, entrou em Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas da cidade. E as tropas que acompanhavam o chefe da guarda demoliram o muro que cercava Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que já se tinham rendido ao rei de Babilônia e todo o povo que restava. O chefe da guarda só deixou ali alguns pobres como viticultores e agricultores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze do templo do Senhor, os pedestais e o mar de bronze que estavam no templo e levaram o metal para a Babilônia. Tomaram também os cinzeiros, as pás, as facas, os vasos e todos os objetos de bronze que se usavam no culto. O chefe da guarda levou também os turíbulos e os vasos, tudo quanto era de ouro e tudo quanto era de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos pedestais que Salomão mandara fazer para o templo do Senhor, não se poderia calcular o peso do bronze de todos esses objetos. Uma das colunas tinha 18 côvados de altura, e sobre ela descansava um capitel de bronze de 3 côvados. Em volta do capitel da coluna havia uma rede de romãs, tudo de bronze. A segunda coluna era semelhante com sua rede. Massacres. O chefe da guarda levou também o sumo sacerdote Saraías, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 porteiros. Tomou a cidade um eunuco que era encarregado de comandar os homens de guerra, 5 homens do pessoal do rei que encontrou na cidade e o escriba, chefe do exército, encarregado do recrutamento na terra, assim como 60 homens da terra que foram encontrados na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, prendeu-os e levou-os ao rei de Babilônia em Rebla, e este mandou executá-los em Rebla, na terra de Emate. O governador Godolias. Assim foi Judá deportado para longe de sua terra. Quanto ao resto da população que Nabucodonosor tinha deixado na terra de Judá, ele a entregou ao governo de Godolias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os chefes do exército e seus homens souberam que o rei de Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram ter com ele em Masfa. Eram Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carié, Saraías, filho de Taneumete, de Netofa, e Jezonias, filho de Macate, eles e os seus homens. Godolias declarou sob juramento a eles e aos seus homens: nada tendes a temer dos caldeus, ficai na terra, submetei-vos ao rei de Babilônia, e tudo vos correrá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de linhagem real, veio com 10 homens e assassinaram Godolias, matando ao mesmo tempo os judeus e os caldeus que estavam com ele em Masfa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, como também os chefes das tropas, fugiram para o Egito com medo dos caldeus. Libertação de Joaquim. No 32º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 27º dia do 12º mês, Eviu-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano de seu reinado, fez graça a Joaquim, rei de Judá, e pô-lo em liberdade. Falou-lhe benignamente e deu-lhe um trono mais elevado que os 2 reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhe as vestes de prisioneiro e até o fim de sua vida Joaquim comeu à mesa do rei de Babilônia, e o seu sustento diário foi assegurado pelo rei durante todo o tempo de sua vida.